Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Pedi para que os irmãos abram a Bíblia em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis, capítulo 17. Gênesis 17, dos versículos 1 ao 8. Pedi para o irmão Richard fazer a leitura em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Gênesis 17, do 1 ao 8. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 17, do versículo 1 ao 8. Posso ler? Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abraão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Amém? Amém, glória a Deus. Pode tomar os seus assentos, irmão. Dá uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluias. A palavra desta noite, irmãos, né? O segundo louvor, que foi o louvor que o presbítero Luiz louvou, é o louvor desta palavra. E naquele louvor tinha a seguinte frase: Deus está no controle. E isso, irmãos, é o que a palavra desta noite vai falar conosco. Deus está no controle das nossas vidas. Deus está no controle dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Aquela promessa que Deus nos fez, irmãos, pode ter certeza que Ele vai cumprir. Deus é fiel para cumprir com você em vida. Aqui Abraão, né? A palavra fala também aqui de Jacó, de Isaac. Tudo que Deus prometeu para eles, eles viram com os próprios olhos físicos deles. Porque esse é o Deus que a gente serve, um Deus vivo, um Deus que promete e um Deus que cumpre. Ainda que as circunstâncias, irmãos, possam parecer difíceis, possam, né, sair do nosso controle, mas o que Deus promete, Deus é fiel para cumprir. Aqui, irmãos, Deus, né, fala no versículo 1, que quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu para ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Então o mesmo voto, irmãos, né, o mesmo compromisso, né, que Deus queria de Abraão para que Deus fosse com ele, é o que Deus quer de nós também, né? Que a gente ande na presença do Senhor e seja perfeito. Mas aqui o perfeito, irmãos, não é que a gente vai chegar a 100%, é que a gente busque a cada dia ser melhor. A gente se espelha a nossa vida em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa que é a perfeição que a Bíblia está falando. Ter compromisso, andar na presença do Senhor e ter compromisso para com Deus. Isso é o que Deus espera de nós. E aqui o 2, irmãos: farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Essa, irmãos, que é a promessa, né, que basicamente fala que os versículos lidos, né, de 1 a 8, sobre a descendência de Abraão, que Deus iria fazer com Abraão uma descendência muito numerosa. E aqui, irmãos,
né? Essa é a terceira vez aqui em Gênesis que Deus está renovando essa aliança com Abraão. A primeira vez que Deus aparece para Abraão e faz uma aliança é em Gênesis capítulo 12, né? No versículo 2 e no versículo 7. O versículo 2 vai falar da descendência também, que Deus, né, iria fazer, né, de Abraão, né, uma grande descendência, dele e de Sara, né? Ia fazer uma grande descendência, e que Deus, né, iria dar aquela terra que eles estavam como herança para eles. Então veja, irmãos, que em Gênesis 2, no versículo 2, Deus fala da descendência, né, que ele iria ter uma grande descendência. E no versículo 7 do capítulo 12, Deus fala que iria dar aquela terra para eles. Então Deus já tinha feito a promessa. Só que às vezes, irmãos, né, a gente tem promessa de Deus, Deus fala conosco através do irmão, através da palavra, do louvor, através da nossa oração em casa, falando com Deus, e o Espírito Santo de Deus toca o nosso coração, que Deus vai entrar com providência na nossa vida. O problema, irmãos, é que muitas vezes a gente não espera no Senhor. Esperar no Senhor, irmãos, não é você não fazer sua parte, é você fazer a sua parte e perseverar. Se deu errado, continua. Deus tem promessa na sua vida. Não deu certo na primeira vez, está demorando para acontecer, persevere no Senhor. Aquilo que o Senhor te prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. E aqui em Gênesis 12, no 2, Deus promete para Abraão uma descendência numerosa. No 7, fala que eles iriam herdar aquela terra. Aí no capítulo 15, irmãos, novamente, né, Deus fala com Abraão e renova essa aliança. No versículo 4, Deus fala do herdeiro, e ele fala com Deus, mas Deus, o único herdeiro que eu vou ter que deixar é Eliezer. E Deus fala: não, você vai ter um herdeiro descendente de você mesmo. Então Deus fez a promessa para Abraão, ele renovou a promessa. Aí no versículo 5, Deus fala que as gerações, né, descendentes de Abraão serão tão numerosas como as estrelas do céu. E no versículo 18, Deus fala, né, que renova de novo, falando que aquela terra Deus iria dar à sua descendência. Então veja, irmãos, né, no 12 Deus fez, né, essa aliança com Abraão. No 15 Deus renovou essa aliança com Abraão. Só que quando chegou no 15, né, que Deus tinha feito a aliança no 12, Abraão já começou meio que questionar o Senhor. Mas Senhor, né, eu não tenho descendente, o Senhor não me deu filho, o único herdeiro que eu tenho para deixar minhas coisas é Eliezer, que não era filho dele. Então veja, irmãos, que a pressa da gente querer colocar as coisas, né, antes da hora, querer passar à frente do Senhor, querer ajudar o Senhor a fazer a sua obra, como, né, o hino que o irmão louvou. Deus está no controle, a gente tem que saber esperar no Senhor. Pode parecer difícil para a gente, mas para Deus não tem difícil. Então ali Abraão, né, já tinha passado um tempo e ele já estava questionando o Senhor. O Senhor prometeu e até agora nada, né, não tem herdeiro. O Senhor me deu os bens, mas eu não tenho herdeiro para quem deixar. O que adianta eu ter tudo isso se eu não tenho um herdeiro para deixar? E Deus foi mais claro ainda com ele, falou: você vai ter um descendente, né, oriundo de você mesmo, vai ser descendente seu, você vai ser o pai desse filho. Só que, irmãos, é aquilo, né, que sempre é pregado aqui, é querer ajudar o Senhor. A gente tem que ajudar nós mesmos, irmãos. Se a gente tem um sonho, né, de passar num concurso, a gente tem que estudar. Estudando, a gente vai estar ajudando a nós mesmos. Deus vai permitir que aquele seu sonho seja realidade. Deus vai trabalhar para que aquilo aconteça, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então ali, irmãos, né, Abraão, né, viu que Deus não estava fazendo com que aquele promessa se cumprisse. O que ele fez? Junto com Sara, né, tiveram a brilhante ideia de pegar a serva de Sara e ali Abraão ter um filho com ela. Então aqui a palavra aqui no 17 que foi lida, ela é logo na sequência, depois do nascimento de Ismael. Mas por que aconteceu isso, irmãos? Porque Abraão
não soube esperar no Senhor. O Senhor já tinha renovado a promessa para ele 2 vezes, no 12 e no 15. Deus renovou e ainda explicou para ele: você vai ser o pai desse descendente. Mas ele não soube esperar. Ele quis, junto com a sua esposa, achar uma solução deles, quando que a solução ia vir de quem? Do Senhor. Então isso que a gente tem que ter, irmãos, em mente, porque às vezes, para a gente, nosso tempo pode ser um e o tempo do Senhor ser o outro. O tempo perfeito, irmãos, é o do Senhor, não é o nosso. Então nós temos que perseverar, Muitos de nós aqui estamos aqui orando por familiares que não estão na presença do Senhor. Aí é solução a gente pegar e falar: Senhor, eu orei até agora, como eu já vi alguns testemunhos assim que eu penso não ser o correto. Eu orei até agora, a partir daqui para frente eu não vou mais orar. Isso, irmãos, é desobediência ao Senhor. Nós oramos até agora, e enquanto o Senhor nos der fôlego de vida, nós vamos estar aqui orando e clamando, irmãos. Esse é o nosso dever, essa é a nossa fé, Então, nós temos que perseverar. Aqui Abraão, ele que é considerado o pai da fé, mas ele não era perfeito, como nós também não somos. Ele quis ajudar o Senhor. Aí, em acordo com a sua esposa, pegaram a sua serva e tiveram filho, e dali nasceu Ismael. E quando a palavra vai falar aqui nessa noite, já é depois do nascimento de Ismael. Então ali Abraão achava que Deus estava falando de Ismael, mas Deus não estava falando de Ismael. Deus estava falando daquilo que Deus tinha prometido para a vida dele. E ele, por ter pressa, por querer passar as coisas na frente do Senhor, arrumou um problema para ele resolver. E assim é conosco também, irmãos. Toda vez que a gente faz algo que a gente não consagra no Senhor, não espera no Senhor, a gente vai arrumar um problema para a gente resolver mais para frente. Isso aí acontece comigo, e eu creio que acontece com os irmãos aqui que não tem a paciência, não espera no Senhor. Então a gente tem que saber esperar no Senhor, tem que orar, consagrar, ter paciência. O nosso Deus, ele não é um Deus que chega atrasado, é um Deus que chega no momento certo, no momento oportuno. Esse é o Deus que a gente serve. Então aqui, irmãos, a palavra desta noite vai falar, no versículo 2: farei uma aliança entre mim e você, e uma descendência muito numerosa. Aqui era a 3ª vez que Deus estava renovando essa aliança com Abraão. E fala aqui para Abraão, Abraão se prostrou com o rosto em terra e lhe falou: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. No 12, Deus fala que ele ia ser pai de nação. Aqui, irmãos, Deus já ampliou, a sua aliança. Falou que ele iria ser pai de muitas nações. E uma das nações, irmãos, somos nós, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que o pai da fé é Abraão. E o 5 vai dizer: o seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão. Aqui é quando Deus muda, o nome de Abrão para Abraão, e mais para frente, aqui na sequência, ele muda também, o nosso Deus Todo-Poderoso muda o nome de Sarai para Sara. Então, continuando, diz: porque eu o constituí pai de muitas nações. Veja, irmãos, veja que Deus, nosso Deus é um Deus perfeito, é um Deus que não erra. Aqui, pedi para a irmã colocar no versículo ali, no 5, que está dizendo: o seu nome não será mais Abraão, e sim Abraão, porque eu o constituí. Deus não fala eu vou constituir. Deus já está falando ali, irmãos, no presente, porque a palavra de Deus, irmãos, ela vai se cumprir. Então Deus não fala eu vou te constituir pai de nações. Deus já fala para Abraão: eu te constituí pai de nações. Ainda que a esposa dele tivesse 90 anos e fosse estéril, e ele já estivesse com 99 anos, Deus falou para ele: eu te constituí pai de nações. Então, irmãos, é do mesmo jeito a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. É a nossa esperança, é algo que já aconteceu, pela nossa fé já aconteceu, mas é algo que vai vir ainda. Nós temos que ter a certeza da nossa salvação, irmãos. E a palavra de Deus, irmão, pode ter certeza que vai se cumprir. Então a gente não tem que ter dúvida quanto à nossa salvação. Nós temos que ter certeza, temos que estar preparado. Nós temos que saber que esse é o Deus, um Deus que promete e cumpre. Aqui ele falou para um
homem de 99 anos, que tinha uma esposa estéril de 90. Eu te constituí pai de nações. E ela não tinha tido filho ainda. Mas o Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus perfeito. É um Deus que promete e é um Deus que cumpre. E o 6 vai dizer: farei com que você seja extraordinariamente o quê? Fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Então, irmãos, aqui, Deus fez a promessa para Abraão que ele iria ser pai de nações e que aquela terra seria da sua descendência. E veja, irmãos, Deus fez essa promessa para ele, aqui na renovação da promessa, no capítulo 17, ele estava com 99 anos e a sua esposa com 90. É algo impossível para a gente, mas para Deus é possível, irmãos. É por isso, irmãos, que quando tiver promessa na nossa vida, que a gente acha que é algo difícil, saiba que para nós é difícil, mas para o nosso Deus não. Deus move montanhas para que a nossa bênção chegue em nossas mãos, irmãos. Basta a gente acreditar, ter fé e perseverar, que Deus vai nos abençoar, irmãos. Então aquele sonho que você tem, ainda que você tenha deixado de lado, saiba que se você buscar, se for algo para edificar a sua vida, Deus vai fazer tornar realidade, irmãos. Não tenha dúvida disso, irmãos. Deus é fiel para cumprir. E veja, irmãos, como que o nosso Deus é o Deus do impossível. Aqui, Deus prometeu para Abraão que ele iria dar a terra, a nova Canaã, a Canaã, Israel iria dar a descendência de Abraão. E Sara era o que? Estéril. Aí Deus colocou as suas mãos poderosas sobre Sara, e Sara gerou quem? Isaac, o filho da promessa. E Isaac, irmãos, dali para frente Isaac iria, as gerações só aumentar. Mas o que acontece, irmãos? Rebeca, sua esposa, era o que? Estéril. Então será, irmãos, que Deus, ele errou? Será que Deus curou uma estéril Sara e colocou outra mulher na vida de Isaac, que também estéril, Rebeca, porque Deus, errou? Não, irmãos, é porque Deus vai fazer a obra do impossível. Esse é o Deus que a gente serve, irmãos. Não tem impossível para Deus. Deus não fez só o milagre na vida de Sara, não. Deus vai fazer também o quê? O milagre na vida de Rebeca. Vou pedir para a irmã colocar em Gênesis mesmo, no 25, 21. Que Deus, esse é o Deus que a gente serve, irmãos. Um Deus do impossível. Aqui vai falar, irmãos, que Isaac, ele sabia que a mulher dele não podia ter filho. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era o que? Estéril. E o versículo continua: e o Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. A gente lendo, irmãos, o versículo aqui na sequência, a gente pensa que Isaac orou e Deus o que? Abençoou. Sabe quanto tempo levou, irmãos, para que Rebeca ficasse grávida depois que Isaac orou? 20 anos. 20 anos se levaram para que ela pudesse dar à luz, a Jacó e Esaú. Então veja, irmãos, que Deus, ele não esquece da nossa oração. Por isso é importante, irmão, a gente orar pelos nossos sonhos, nossos projetos, mas também orar, irmãos, por aqueles que a gente quer na presença do Senhor, aqueles que a gente quer que Deus faça uma transformação, aquele sonho que a gente acha que é impossível para nós, para Deus é possível, irmãos. Então ore, aqui Isaac orou, passou 20 anos, Deus não esqueceu da oração dele, irmãos, e Deus abençoou, e Rebeca ficou o quê? Ficou grávida.
E depois, irmãos, né, Rebeca deu à luz a Jacó, né, e a Esaú. E fala, né, no versículo 28, no 13 e 14, fala das promessas de Deus, né, para Jacó. E Jacó casou com quem, irmãos? Jacó casou com Raquel. E Raquel era o quê? Estéril. De novo, irmãos, a história se repete. Sara estéril, Deus abençoou. Rebeca estéril, e Deus o quê? Abençoou. E agora Jacó casa, né? Jacó, que depois teve o nome de Israel, casa com Raquel. E Raquel era o quê? Estéril, irmãos. E Deus vai fazer o quê, irmãos? Vai fazer a boa obra de novo, irmãos. Porque no 29 e 31, Deus fala, né? A palavra fala que Raquel era estéril. Mas Deus entra com providência e coloca as mãos, né? E nasce José do Egito. Então veja, irmãos, que 3 mulheres na sequência de 3 gerações, Deus fazendo a promessa, lá em Gênesis 12, 7, Deus fez, né, a promessa que a descendência, né, de Abraão iria herdar aquela terra. E passa o tempo, né, entra Sara estéril, Deus põe a mão, nasce Isaac casa com quem? Rebeca, estéril. Deus vai lá e coloca a mão de novo, irmãos, e nasce, né, Jacó e Esaú. E Jacó casa com Raquel, e Raquel aqui também estéril, e Deus vai, coloca a mão, e nasce José, e depois Benjamim. Então veja, irmãos, que para o nosso Deus não tem impossível. Aquilo que Deus prometeu para Abraão, Deus cumpriu. Pouco importa se é estéril, pouco importa a luta que você tem, o importante é o Deus que a gente serve, irmãos. É um Deus do impossível. É isso que nós temos que ter na nossa mente, irmãos. Como foi louvado, Deus está no controle e nunca sairá, irmãos. É isso que nós temos que ter para a nossa vida. Saber, irmãos, que a promessa, né, aquele que começou a boa obra vai terminar. E a boa obra vai terminar quando Cristo voltar, irmãos, a segunda vez. Aí sim, né, nós vamos, se estivermos aqui, tiver o privilégio de estarmos vivos, sermos arrebatados. Se tivermos também, Deus não tiver recolhido, nós vamos ter o privilégio maior ainda, que vamos ser levados aos céus primeiros, irmãos. Então essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Que aconteça o que acontecer na nossa vida, irmãos, pode ter a luta que for, né, nós vamos vencer. E a maior vitória na vida do cristão, irmãos, é a certeza da salvação dele. Não importa a luta, se está em meio, né, tem pouco, se tem muito, se está com saúde ou com doença, não importa. O importante é que nós tenhamos sempre a certeza da nossa salvação. Porque aqui, irmãos, parece às vezes que não, né, principalmente para os mais novos, mas a vida passa, irmãos, rápido. Passou, quantos personagens nós lemos aqui hoje na palavra do Senhor, e passou para todos eles, inclusive para Abraão, e vai passar para a gente também, se Cristo não voltar, irmãos. Mas o importante, irmãos, é que enquanto a gente tiver fôlego de vida, nós estejamos louvando e adorando o Senhor, estejamos fazendo a boa obra do Senhor. Por isso que o Senhor nos trouxe aqui, irmãos, porque Deus tem projeto na nossa vida. Isso que nós temos que saber. Deus tem projeto na nossa vida, e o que Deus, irmãos, tem de promessa na nossa vida vai se cumprir. E tem aí, irmãos, pode parecer difícil, mas para o nosso Deus não tem difícil, irmãos. Pedir para que a irmã coloque em Gênesis 30, eu vou ler do 22 ao 24, que fala do nascimento de José. Gênesis 30, do 22 ao 24. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Então disse: Deus tirou de mim o meu vexame, e deu ao filho o nome de José, dizendo: que o Senhor me dê ainda outro filho. Veja que ela acabou de receber uma bênção e já pediu outra. E Deus foi o que, irmãos? Fiel, e deu de novo outro filho para ela, Benjamim. Então esse é o Deus que a gente serve, irmãos. Não é o Deus que tem uma bênção só para a nossa vida, não. Ele tem várias, e a maior delas é a nossa salvação. A maior delas, enquanto Deus nos recolher, irmãos, é estar aqui na presença do Senhor, sentir a alegria de estar na casa do Senhor, sentir a alegria de ouvir um louvor, de ouvir a palavra do Senhor,
de ser um bom testemunho aí fora, sabendo que o nome de Deus está sendo glorificado. E isso, irmãos, é a presença do Espírito Santo na nossa vida. E quanto mais a gente quiser ter a presença do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, irmãos, só depende de nós, é joelho no chão, orar, consagrar nossa vida ao Senhor, buscar do Senhor, irmãos, que o Senhor vai continuar fazendo a boa obra dia a dia na nossa vida. Então, irmãos, fique com essa palavra dessa noite. Saiba que você é um projeto de Deus, você não é obra do acaso, não. Deus te escolheu, né? Desde o ventre da sua mãe, Deus já sabia. E Deus tinha boa obra. Quando Deus, né, Ele chama Moisés para fazer a boa obra, Deus cita esses três aqui, né? Cita Abraão, Isaac e Jacó. E a gente for ver, né, irmãos, a vida de Moisés já era para ter nascido, e ter sido assassinado, porque o rei tinha assinado um decreto que era para matar, né, todos os recém-nascidos. E aí a mãe dele teve a ideia de colocar ele, né? Eu creio que já era algo meio orquestrado, colocar ele ali, né, naquele cesto, e colocar no rio, porque sabia, né, que a filha de Faraó ia estar lá se banhando. E ali, irmãos, né, aquele cesto podia tombar, né, e Moisés poderia ter morrido ali, mas Deus tinha promessa na vida dele. Fala a palavra, irmãos, quando ele foi defender um hebreu, que ele não quis, né, as regalias do palácio, e quando ele foi defender um hebreu, ele acabou matando um homem, né, e ele achou que ninguém tinha visto, mas no outro dia, um outro hebreu acusou ele de assassinato, e ele fugiu, porque o rei mandou matá-lo. Então veja, irmãos, que naquela situação, ele era um assassino, mas Deus sabia do projeto que Deus tinha para a vida dele, assim como o projeto que Deus tem para a nossa vida. Então, irmãos, veja que Deus não levou em consideração o pecado dele, e Deus foi lá, né, e levantou como o homem que ia tirar o povo de Deus do cativeiro, e tirou. E a palavra que nós estamos lendo essa noite, irmãos, os 5 livros, os primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, quem escreveu foi Moisés. Então veja, irmãos, que se a pessoa der lado e deixar o Espírito Santo do Senhor fazer a boa obra, irmãos, Deus usa, irmãos. Como Deus usou Paulo também, né? Como foi Moisés, Paulo também foi um assassino, estava lá quando, né, Estevão foi morto, perseguia cristão para prender, para matar. Mas quando Deus fez a boa obra nele, Jesus Cristo fez a boa obra na vida dele, foi, né, um dos homens mais usados no Novo Testamento. Então vejamos que só depende de nós. Você não depende de ninguém, depende só de você. Consagre a sua vida ao Senhor. Saiba que você é um projeto de Deus, que Deus vai te usar. Então deixe ser usado, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo. Seja um instrumento na mão de Cristo para ganhar almas para Deus, né? Ser um bom testemunho, fazer a obra do Senhor, irmãos, ter compromisso de fazer a obra do Senhor. Não vir para a igreja porque falar, meu horário do culto eu tenho que ir. Não, tem que vir para a igreja contando segundo para chegar a hora do culto, chegar aqui e sentir a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmãos, a gente não sente só contar na igreja, não, porque nós não somos, o Espírito Santo não vem e sai, nós somos a habitação do Espírito Santo. Então nós temos que sentir a presença do Espírito Santo em todos os lugares que a gente estiver. O Espírito Santo está conosco. E aqui na igreja a gente tem que se alegrar mais ainda, né? Sentir a unção de Cristo na nossa vida, ter a alegria de louvar, de trazer a palavra, de orar, né? Os músicos aqui, de ser um instrumento na mão de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tudo isso, irmãos, vai passar. E o que vai ficar vai ser aquilo que nós fizemos na obra do Senhor. Porque os bens materiais, irmãos, pode ter o que for, não vai ficar aqui, não vai entrar nada no céu. O que vai entrar no céu é o tesouro que está juntando lá. O tesouro que eu estou juntando lá, esse sim vai ficar. O resto, irmão, vai ficar tudo. Então vamos colocar as coisas do Senhor em primeiro lugar. Saber, irmãos, que nós somos os projetos de Deus e que as promessas, irmãos, que Deus tem na nossa vida, Deus é fiel para cumprir. Aqui a gente viu que Deus prometeu para Abraão a terra prometida. Moisés foi lá, tirou o povo do Egito, e Josué marchou e eles entraram na terra prometida, porque Deus prometeu e Deus cumpriu. E quando Deus prometeu que ia dar uma descendência para Abraão, Sara é estéril, Deus
fez a obra. Rebeca era estéril, Deus fez a obra. Raquel era estéril e Deus fez o que? A obra, irmãos. Então não tem impossível para nosso Deus. Deus está no controle da nossa vida, irmãos. Então saiba disso, saiba que nós estamos aqui porque Deus nos escolheu. Nós somos um projeto de Deus. Então vamos deixar, irmãos, que Deus usar a gente na obra e sabermos que as promessas que Deus tem na nossa vida, ainda que o homem diga que é difícil, Deus vai fazer o impossível, irmãos. Deus vai fazer o difícil e nós vamos ser abençoados, irmãos, e o nome de Deus aqui vai ser glorificado. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade, eu peço uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glória